Paz do Senhor, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para passar essa mensagem e eu me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje. Eu vou começar lendo uma palavra que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Quando os irmãos tiverem achado, se puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu li aqui na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Se alguém quiser selecionar essa versão, para ficar mais fácil. Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao 75. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Naquele momento o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus tinha lhe dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Eu vou pedir que vocês continuem com a Bíblia, porque a maioria da mensagem aqui eu vou ler vários versículos da Bíblia, tá? E eu peço que vocês fechem os olhos, baixem a cabeça. Eu vou fazer uma oração antes de começar aqui. Senhor meu Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada um. Eu preparei a mensagem, fiz as minhas pesquisas, mas se o teu Espírito Santo não agir aqui no meio, de nada vale, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Toca no coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Por que é que existe o perdão? O perdão existe porque alguém feriu alguém. Às vezes até a gente mesmo se fere. E quando nós somos feridos onde não somos compreendidos. E a pergunta aí fica: quantas vezes nós devemos perdoar? Se bem que eu não falei o título da mensagem, né? O título da mensagem é Os 4 tipos de perdão. Então, quantas vezes devemos perdoar? Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim?" Ele mesmo responde: 7 vezes? Jesus responde: "Não. Você deve perdoar 7 vezes. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Algumas versões diz 70 vezes 7. Aí eu procurei a etimologia da palavra perdão, para entender o que é que significa perdão. A palavra perdão vem do latim e significa, no latim se diz perdonare. É uma junção de per, que significa por inteiro ou totalmente, e donare, que significa dar, doar, indicando o ato de dar completamente, de doar, a remissão de culpa, ofensa ou dívida, expressando gratuitamente um novo começo.
Então, o primeiro dos 4, das 4 maneiras de perdão, eu comecei do que eu acredito que seria o mais fácil de perdoar, que é o seu inimigo, perdoar o seu inimigo. Por exemplo, na escola, tem de repente aquelas pessoas que fazem bullying, as pessoas que pegam no seu pé, ou no trabalho, tem aquela pessoa chata que quer fazer tudo para te atrapalhar, para que seu trabalho não flua, para te frustrar. E o inimigo pode ser alguém que te desafia, que te magoa. E quando a pessoa faz uma coisa que te magoa, pronto, abriu a ferida. Ou às vezes a pessoa se torna seu inimigo simplesmente porque, pelo seu jeito de ser. Nós, principalmente que somos cristãos, no trabalho, na escola, nós agimos de uma maneira diferente. E às vezes essa maneira que a gente tem de agir já causa na pessoa um incômodo, que não gosta mais da gente e vira o nosso inimigo. E qual a orientação que Deus nos dá sobre como agir com os inimigos? Aí, se vocês puderem abrir em Provérbios 24, Provérbios capítulo 24, versículo 17 e 18. Assentados mesmo. Diz assim: não fique contente com o seu inimigo. Desculpa, não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar o inimigo. E aí eu me perguntei, como que a gente pode fazer para perdoar os nossos inimigos? O que a Bíblia diz sobre como perdoar os nossos inimigos? Que, no meu ponto de vista, é a maneira mais fácil. A gente vai para Mateus, capítulo 5, o versículo 44 a 48. Mateus 5, 44 a 48. Vocês vão ler Bíblia hoje que nunca leram tanto assim. Então, em Mateus 5, do versículo 44 a 48, diz assim: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem os filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E aí em Romanos, capítulo 12, do versículo 20 ao 21, diz assim: mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E para completar esse versículo, vou ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 23. Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 23. E diz assim: no dia seguinte, cedinho,
o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto com cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com ele e disse: Vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Senhor, devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer e beber a eles. Dê de comer e beber a estes aqui e deixe que eles voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar Israel. Imagina, você trazer o inimigo para dentro da sua casa, você dar de comer e de beber para ele, você fazer uma festa para ele e depois mandar ele de volta. O que eu entendo aqui, que a maneira de perdoar os nossos inimigos é fazendo bem. É a única maneira de perdoar os nossos inimigos. Eu tive uma experiência que eu quero compartilhar aqui. O ano passado eu trabalhei algumas semanas na Lush e durante o trabalho, são gente de todo lado, tinha uma pessoa que estava trabalhando comigo e ele começou a esbarrar em mim, a tornar o meu trabalho mais difícil, começou a implicar comigo, tudo que eu ia fazer ele vinha tipo me tirando na frente e aquilo me incomodou. Eu cheguei e falei para ele, olha, por que você está agindo assim? Por acaso eu fiz alguma coisa para você que fiz algum mal? Porque se eu fiz, me perdoa. Eu não lembro de ter feito, mas se eu fiz, me perdoa. Ele falou, fica quieto. E continuou me tratando mal. Eu comecei a prestar atenção no que ele fazia no horário do almoço e eu percebi que ele ficava inquieto no horário do almoço. Ele ia de um lado e do outro e eu comecei a perceber que ele não trazia comida. E quando eu percebi isso, eu levei um sanduíche para ele. E quando eu dei o sanduíche para ele, eu vi que ele estava sem comer. Eu falei, olha, eu percebi que você está sem comer. Eu tenho um sanduíche extra aqui. Você quer? Ele me olhou espantado assim. Ele falou, sim. Peguei, dei o sanduíche para ele. Ele comeu. Aí quando eu voltei para o trabalho, para a linha de trabalho, ele voltou um pouco sem graça, né? E olhou bem dentro do meu olho, coisa que não fazia antes, e falou, olha, obrigado. E fez assim, sabe quando você fez assim. E eu entendi que a maneira que ele estava agindo comigo não era comigo,
de verdade. É porque, de repente, ele estava passando algum problema na casa dele. De fato estava, né? Ele estava sem comida. E eu não deixei que a maldade dele me afetasse. Eu usei esse princípio bíblico aqui que fala para pagar o mal com o bem. E me fez, e outro versículo bíblico fala que se você serve a Deus, você honra a Deus, Ele pode fazer que até os seus inimigos se tornem os seus amigos. E nesse momento, nesse dia, eu percebi que realmente é assim. Quando você cumpre o princípio bíblico, quando você faz aquilo que tem que ser feito, você recebe a promessa. Aí o segundo, aqui, é como perdoar um amigo. Eu acredito que quanto mais vai ficando próximo da gente, mais difícil é de perdoar. Porque quando a gente, com os amigos e com a família, conforme você vai liberando, você vai se tornando mais íntimo daquela pessoa, você vai abrindo a guarda, vamos dizer assim. E quando você abre a guarda, fica mais fácil de ser atingido. Então, na minha percepção, quanto mais próximo da gente, mais difícil vai ficando de perdoar. Aí eu quero ler Provérbios 17, capítulo 9. Provérbios 17, 9. E diz assim: quem perdoa uma ofensa, promove o amor. Quem insiste nela, separa os maiores amigos. E aí uma outra palavra também, Mateus, capítulo 5, do 23 ao 24. Não sei se eu estou indo rápido demais aí, mas Mateus, capítulo 5, do 23 ao 24. Obrigado, Fresh. Obrigado. Então, em Mateus 5, 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Você vê que a falta de perdão, ela começa a bloquear você. Ela bloqueia o relacionamento com Deus, ela bloqueia a nossa vida aqui na terra também. Eu vou usar histórias minhas aqui, porque é a minha própria experiência de vida que eu posso compartilhar. Eu tive uma situação com um amigo que eu fiquei muito chateado. Na verdade, eu conheci essa pessoa através de negócios primeiro. Ele era um parceiro meu de negócio. Ele tinha uma rede de escolas de inglês e a gente foi se tornando amigo e também ele me mandava a maioria dos estudantes que eu tinha para a agência de intercâmbio. E de repente, ele parou de mandar esses estudantes para mim, cortou do nada, vamos dizer, a relação comercial, e não me falou nada. E aquilo eu fiquei chateado, porque, claro, você está acostumado a receber os estudantes, depois, de repente, você fica sem. Eu fiquei chateado, e aquilo passou um tempo. E um dia eu estava andando, passou 1 ou 2 anos, não sei. Eu estava andando e comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, o Senhor fala que a gente tem que estar em paz com todos, perdoar, liberar perdão, pedir perdão. Fala para mim, se tiver alguém que eu preciso pedir perdão, que eu preciso liberar perdão, então me fala, me mostra, porque eu quero isso. E Deus me mostrou essa pessoa. E aí eu peguei e liguei para ele
Ele estava dirigindo no momento, depois eu liguei de novo, e quando eu liguei eu falei, olha, eu queria falar com você que quando aconteceu aquele episódio que você tirou, parou de mandar os alunos para mim e tal, eu fiquei magoado com aquilo, e eu quero te pedir perdão porque eu não sei se funciona assim, mas se a minha mágoa também pode afetar ele ou não. E ele, na verdade, naquela hora ele mudou até o tom de voz, ele ficou até com voz de choro e pediu perdão para mim. Falou, olha, na verdade quem tem que te perdão sou eu, porque eu simplesmente mudei as coisas aqui. Não, na verdade não foi eu quem mudou, mas eu deveria ter te falado antes que essa nova agência consegue entregar com mais agilidade o que eu preciso. Mas aquilo saiu um peso de mim. E eu creio que saiu um peso dele também. Trouxe alívio para nós dois. Agora, no meu ponto de vista, começa a ficar um pouco mais complicado o perdão, que é perdoar um familiar. Eu vou ler Gênesis, capítulo 37. E serão vários versículos, então não precisa abrir, porque vou pular de versículo em versículo. Ou se quiser abrir também, é Gênesis 37, do capítulo 13 em diante. Do versículo 13 em diante. Gênesis 37, do 13 em diante. Então, versículo 13. Então Jacó disse a José, venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Aí pulo para o versículo 19. Os irmãos deles já falando, né? E disseram, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, não vamos matá-lo. Depois pegaram e o jogaram no poço. Aí mudando para o versículo 24. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana ismaelita, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-los a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. E aí eu já pulo lá para Gênesis 45, versículo 3 e 5. José disse aos irmãos, só para dar um contexto na história, depois aqui, antes do versículo 45, José foi levado para o Egito, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, deu problema com a mulher de Potifar, foi levado para a cadeia, ficou preso, interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, depois foi chamado para interpretar o sonho do faraó, interpretou, e aí virou governador do Egito. E aí esse episódio acontece quando, depois que o mundo começou a passar fome e o Egito tinha comida, os irmãos de José foram até o Egito para poder buscar comida. E aí chega nesse capítulo aqui que eu vou ler, que é capítulo 45 de Gênesis, de 3 a 5.
José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Eu vejo aqui que José reconheceu que apesar do sofrimento que ele passou, Deus usou aquele sofrimento para salvar vidas. Ele entendeu isso. Ele poderia ter pegado os irmãos dele ali e mandado matar. Porque ele passou por muito sofrimento. Mas ele, ao contrário disso, ele preferiu perdoar. Ele preferiu perdoar os irmãos dele. E agora eu vou para a terceira forma de perdoar, que é perdoar um familiar. Só voltando aqui, a história de José, ela é um exemplo, né, de como a gente deve perdoar a família, os irmãos. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes, às vezes, os nossos irmãos, pais, mãe, fala coisa que machuca a gente. Para os adolescentes também, principalmente, às vezes não se sente entendido, né? Como eu falei, a gente é ferido naquilo que a gente não é entendido. E às vezes os pais falam coisas que acabam ferindo a gente. Então, a gente precisa saber como perdoar. Eu tenho um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com uma criança que ela era sempre a última. Quando ela saía da escola, a mãe dessa criança ia buscar ela todo dia. Só que, como essa mãe trabalhava muito, ela tinha dificuldades de chegar no horário certo para pegar a criança. E essa criança, ela era sempre a última a ser buscada pela mãe, sempre a última a ir embora. E para essa criança, ela se sentiu abandonada. Ela se sentiu ferida porque ela se sentiu abandonada. Então, nem sempre é a maneira como a gente fala, mas sim talvez como os pais estão falando, que às vezes nem sempre quer magoar a gente, mas é como a gente interpreta aquilo que faz a gente sentir magoado. E eu tive também uma situação pessoal com um irmão meu pessoal, meu irmão de sangue, e também com a minha mãe, que por um certo período eu fiquei com muita raiva desse irmão meu. Eu fiquei com ódio. Isso eu já morava aqui. E foi de um episódio que aconteceu há um tempo atrás. Eu não sei nem por que isso começou a acontecer. Eu comecei a pensar sobre isso. E quanto mais... Isso se levaram dias e semanas. E eu sentia dor no peito, dor no estômago, de ódio, de raiva. Assim como a Bíblia fala que começa a dar dor na gente, eu começava a sentir dor. E eu tive que começar... E eu queria perdoar, porque eu conheço a palavra de Deus, a gente sabe das coisas como tem que ser feito, e eu queria perdoar. Só que era difícil para mim. E como que eu consegui perdoar? A maneira mais fácil de perdoar um familiar é lembrando do seguinte versículo, que está em Mateus 7, do 1 ao 2. Não precisa abrir, não. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E por que eu usei esse versículo? Porque a gente também
faz o mal para as pessoas. Às vezes querendo, às vezes sem querer, às vezes numa hora de raiva, ou depende do estado emocional que aquela pessoa está. Às vezes você nem está falando de maneira alterada, nem nada, mas a pessoa, ela vai interpretar aquilo como uma ofensa. Então, eu tomei esse versículo para mim, eu tive que orar e jejuar para Deus me libertar, me ajudar a perdoar. E com oração e jejum, eu fui indo até que eu consegui perdoar. Perdoei a minha mãe, perdoei o meu irmão, e graças a Deus disso eu passei. Agora veja que quanto mais próximo, mais difícil vai ficando. Eu estou usando todos os exemplos meus, mas eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui de vocês, eu tenho certeza que cada um tem um exemplo para me dar, com a família, com um amigo. E agora, no meu ponto de vista, o mais difícil de perdoar, que é a quarta maneira aqui de perdoar. Na minha opinião, o mais difícil, mais desafiador é perdoar a gente mesmo. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, principalmente para alguém que a gente ama, ou a gente faz alguma coisa para a gente mesmo, você toma uma decisão errada. Por que é mais difícil? Porque você tem que reconhecer que você falhou, tem que engolir o próprio orgulho, tem que reconhecer as decisões erradas ou a decisão errada que a gente toma. Então, na minha opinião, essa é a maneira mais difícil de perdoar, é perdoar a si mesmo. E aí, eu quero ler também, se vocês puderem abrir aí, João capítulo 21, do versículo 10 ao 17. João, capítulo 21, do versículo 10 ao 17. E diz assim: Então disse Jesus: Traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se rebentou. Só dar uma pausa aqui para falar uma coisa que eu descobri essa semana, que eu achei muito interessante. Por que a Bíblia faz questão de dizer o número 153 peixes? E por jesuscidência, né, eu assisti um vídeo essa semana e era um judeu que se converteu, né, explicando. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam ou não, mas o hebraico ele é alfanumérico. Então uma letra significa número e o número significa letra. E o número 153, se transformar em letras, ele vai formar uma frase que diz: Eu sou Deus. Então Jesus estava se revelando para ele ali que ele era Deus. Mas voltando aqui na leitura do versículo 12 diz assim: Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Aí Jesus e Pedro, no versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez:
tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Vê que no começo nós lemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui Jesus fala para ele, pergunta se ele ama 3 vezes. Jesus Cristo já tinha perdoado Pedro, que ele morreu na cruz para perdoar os pecados. Então ele já tinha perdoado. Mas aí entra o problema: perdoar a si mesmo. Você vê que quando a gente não se perdoa, a nossa vida bloqueia. Pedro voltou a pescar. Pedro parou que ele pregava, ele estava espalhando o evangelho. E ele para por causa de uma mágoa que ele ficou no coração com ele mesmo e volta a fazer aquilo que ele fazia, que era simplesmente, não desfazendo da profissão, mas dizendo, ele voltou ao que ele fazia antes, ele regrediu. E eu pesquisei quais são os bloqueios que a falta de perdão com cada um desses tipos de perdão aqui pode causar. Falta de perdão com o inimigo gera ressentimentos, mágoa profunda, distanciamento, agressividade e abre portas para influências negativas, interrompendo bênçãos e impedindo reconciliação. A falta de perdão para com os amigos e familiares, que são aqueles que são mais próximos da gente, cria conflitos profundos, perda de intimidade, dor persistente e faz pessoas guardar rancor. Eu vivi isso, então eu posso dizer que isso é verdade. Mantendo viva a lembrança da ofensa e sofrendo aquela consequência até por anos, se você não liberar esse perdão. E a falta de perdão para a gente mesmo, ela leva ao auto-julgamento, aprisionamento, dificuldade em expressar sentimento, estresse, ansiedade, crises existenciais, impedindo a realização pessoal e a felicidade, pois a pessoa se prende a si mesma. A falta de perdão para você mesmo, te impede de fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, você não só, quando você deixa de se perdoar, você não só bloqueia a sua vida no sentido de atingir aquilo que você quer atingir para você, mas como também você deixa de abençoar as outras pessoas que precisam daquilo que você tem. E voltando aqui na repetição de Cristo, essa repetição de 3 vezes simboliza a cura de Pedro. E veja que foi depois dessa repetição, que Jesus vem para Pedro, que Pedro repete, que Jesus faz a pergunta 3 vezes, e Pedro repete, eu te amo, eu te amo, eu te amo, as 3 vezes, que depois, vamos dizer assim, que a vida dele se rompe, e ele volta a pregar a palavra de Deus, e ele lidera a igreja daquela época. E eu quero terminar dizendo o seguinte: o perdão é um processo. É um processo lento, às vezes, dependendo, principalmente quando ele é para perdoar a gente mesmo. Um exemplo meu também, essa última vinda para cá, para a Inglaterra, eu me arrependi. Eu me culpei muito, porque eu feri a mim mesmo, eu feri a minha esposa. Então foi uma coisa difícil para perdoar. Levou para mim um pouco de tempo, e eu percebi, fazendo essa mensagem aqui, que conforme eu ia liberando o perdão para mim mesmo, as coisas iam
parece que cada goma da corrente ia se arrebentando, ia facilitando o andar da minha vida. E perdoar, eu já vou terminar, pastor, aqui. Perdoar é um princípio de Deus para a gente ter uma vida em paz. Não dá para você viver em paz se você estiver preso a si mesmo, preso a alguém, por uma corrente que é a falta de perdão. E quem cumpre o princípio de perdoar, ele recebe a promessa da paz. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.